Então, as duas últimas atividades aí, uma delas é a análise e interpretação. Vou começar com a estatística descritiva, que é o que o livro, o que tipicamente é usado para fazer uma análise preliminar dos resultados, fazer uma primeira interpretação. Então, basicamente, se você for olhar a parte da análise dos resultados, você pode pensar em três fases principais, ou três passos principais aqui nessa atividade de análise. Você fazer a estatística descritiva, ter uma interpretação mais geral dos dados, eventualmente fazer o que o livro chama de redução do dataset, que é basicamente remover aqueles ruídos que você acha que foi erro de medição. Então, você teve alguma coisa que parece que foi coleta errada de dados, você vai descartar aqueles dados. Se for correta certa, obviamente não vai ser descartado. E, finalmente, o teste de hipótese. Então, seria a parte que vem depois da operacionalização, que é o que a gente viu por último aí nas aulas teóricas. Depois da operacionalização, vem a parte de análise para você tirar conclusões. Lembrando que o experimento é predominantemente quantitativo, então a análise que a gente vai ver hoje é a análise quantitativa. Mas, como a gente já discutiu em alguns artigos, pode ser feita também análise qualitativa, por exemplo, usando teoria fundamentada. Tive alguns artigos sobre GT. Essa figura do livro aqui mostra essa parte de análise e interpretação, como que seria os principais passos dela, vamos dizer. Mas esses passos que eu mostrei aqui no slide anterior. Estatística descritiva, redução do dataset, teste de hipótese. Mas mostra também a entrada e a saída dessa atividade, vamos dizer assim. Então, a entrada da atividade seria os dados experimentais, que veio lá da operacionalização do experimento. Você faz os 3 passos. E, finalmente, a saída seria as suas conclusões com base nos dados. Beleza? Então, vamos passar para cada um deles. Primeiro, para a estatística descritiva. Que eu acho que é mais uma revisão, né? Visto que vocês devam saber o que é uma estatística descritiva e conhecer os principais conceitos que eu vou abordar nessa aula. Então, basicamente, o propósito dessa atividade da estatística descritiva, desse passo, descrever e representar graficamente alguns aspectos dos dados coletados. Então, foi coletado os dados na fase de operacionalização, agora você vai fazer alguma visão geral, uma análise mais geral dos dados, entender os dados, vamos dizer assim. Por exemplo, tentar identificar algum dado que é anormal, anômalo, que também é chamado de outlier, são os pontos fora da curva, vamos dizer assim, que são aqueles dados que aparentemente não tem muita razão para ser, que eles estão estranhos, então são chamados outliers. Que pode ser erro de medição, mas pode ser também para algum outro fator que aconteceu. Eu vou dar exemplos daqui a pouco de alguns casos, até em experimentos que eu participei. Várias das análises dependem de coisas que a gente viu lá no início do curso, por exemplo, o tipo de escala, o comportamento dos dados, se segue uma distribuição normal ou não. Então, a gente vai mapear também um pouco da estatística descritiva, pensando, por exemplo, no tipo de escala das medições, se é nominal, ordinal, intervalo, razão, e também vou discutir questões relacionadas à normalidade, né, distribuição normal ou não dos dados. Por exemplo, para começar, o livro apresenta essa tabela aqui que eu acho bem interessante. Na verdade, eu fiz algumas correções que no livro tinha algumas inconsistências, eu acho. Eu tentei corrigir na minha melhor interpretação da tabela, mas é bem parecido com o que está no livro. Que é 3 tipos de estatística. Você tem a estatística de tendência central, estatística de dispersão e estatística de dependência. E aí, dependendo do tipo de escala que você tem algumas métricas, alguns indicadores para cada tipo de escala. Por exemplo, nominal é aquele que usa somente label, né? Não é número. Se você quer avaliar a tendência central, você pode usar a moda, por exemplo. Se você quer avaliar a dispersão, você pode usar a frequência em que os termos ocorrem, por exemplo. Então, na escala nominal, que é aquela menos poderosa, você tem essas duas formas aqui, 2 indicadores, um de tendência central e um de dispersão.
Se a sua escala é ordinal, que é um pouco mais poderosa que a nominal, né? Permite ordenar os elementos, você já consegue calcular alguma coisa do tipo mediana, percentil, a tendência central, consegue quantificar a questão do intervalo para dispersão, intervalo de variação, e tem até mesmo algumas métricas para calcular a dependência, por exemplo, Spearman, correlação, né, Spearman ou Kendall. Note que as métricas que você usa aqui na ordinal, você também pode usá-las na verdade é o contrário, né? As métricas que você usa na nominal, você também pode usar na ordinal. Então, a moda você pode aplicar tanto na nominal, quanto na ordinal, quanto no intervalo, quanto na razão. Frequência, a mesma coisa, pode aplicar em qualquer uma delas. Agora, o contrário não é verdade. Mediana, por exemplo, você não consegue aplicar numa escala nominal. Então, se a escala é menos poderosa, você tem que usar as métricas mais simples. Se a escala é mais poderosa, você pode usar qualquer uma. Então, por isso que não se repete, por exemplo, mediana aparece aqui em ordinal, eu também consigo calcular mediana em intervalo, também consigo calcular mediana em razão, mas para não repetir, a tabela mostra qual que é o menor escala possível para você calcular aquela determinada indicador. Beleza, pessoal? Para intervalo, você já consegue calcular média, desvio padrão, variância, range, aí tem uma correlação que é de Spearman, que é um pouco mais poderosa. E para razão você tem média geométrica com coeficiente de variação. O livro discute brevemente cada um desses itens aqui. Eu peguei alguns só para mostrar. Eu acho que a maioria deles vocês conhecem, mesmo se não conhecer, quando precisar, basta pegar um livro de estatística, um livro de matemática, ou mesmo procurar um tutorial, Wikipedia. São conceitos básicos de estatística, vamos dizer assim. Acho que não é tanto o espírito do meu curso, pelo menos, ficar aprofundando em estatística. Então, passar só de maneira geral, só para relembrar mesmo alguns casos mais comuns. O que seria tendência central? Só explicando as colunas aqui, né? Então, vou passar sobre cada uma das colunas, pegando algumas métricas para ilustrar. O que seria a ideia de tendência central? Seria você tentar pegar um elemento que represente o seu dataset, o chamado meio do dataset. Não é exatamente o meio, mas algo que seja representativo do seu dataset com um único indicador. Então, essa que é a ideia da tendência central. Ao invés de você mostrar todo o seu dataset, você mostra um elemento que mais ou menos represente o meio aí, o meio no sentido de ser a metade mesmo, a metade do seu dataset. Aí tem algumas métricas comuns, média, mediana, os percentis, a moda. Então, acredito que vocês já devem conhecer esses termos, né? Vamos só relembrar rapidamente. Então, o que seria a média? Seria basicamente você somar os elementos e dividir pela quantidade de elementos. Então, isso que é a média. É válido só se você permitir essa questão de divisão. Então, tem que ser na escala intervalo ou razão, né? As últimas aqui, porque te permite você fazer cálculo de divisão. Então, tem que ser valor numérico. Basicamente, os números têm que ser representativos. Então, aqui no caso, um exemplo do livro, né? Vamos supor que você tem um dataset que é 1, 1, 2 e 4. O que seria a média? Seria somar os 4 elementos e dividir por 4. Então, dá 2 aqui de média. Não tem muita novidade, né? Mediano seria você pegar o elemento do meio. Se você tiver uma quantidade de elementos ímpar, então é aquele elemento que está no meio. Então, se você tem 5 elementos, por exemplo, é aquele que está no meio. O livro de propósito, você coloca um dataset com 4 elementos, que é par, só para explicar que ainda assim, quando é par, você consegue fazer a mediana. O que acontece nesse fato é você pegar os 2 elementos que estariam no meio, né? No caso, o 1 e o 2, soma os 2 e divide por 2, né? Então, estaria 3 dividido por 2, 1,5. Então, a mediana aqui nesse conjunto 1, 1, 2 e 4 é 1,5. Então, tem que lembrar que seria a média, vamos dizer assim, só dos 2 elementos que estão no meio, né? Então, se ao invés de ser 2 aqui fosse 3, por exemplo, fosse 1, 1, 3 e 4, seria 1 com 3, 4 dividido por 2, 2. Então, seria a soma dos 2 elementos que estão no meio dividido por 2, caso seja uma quantidade par de elementos no seu dataset. Se for uma quantidade ímpar, é só pegar o elemento do meio. Beleza?
Lembrando que tanto a de cima quanto a de baixo só vale para escalas intervalo e razão, né? Vou colocar a nota aqui de novo para lembrar que a mediana também só vale para escala intervalo ou razão. Tá? Nominal e ordinal não faz sentido você calcular nem média nem mediana. Percentil. Então, basicamente, é parecido com a ideia de mediano. Mediano, você pega o elemento do meio, você pode pegar um percentual qualquer. Por exemplo, 10% do seu dataset, 80% do seu dataset. Então, pode pegar qualquer percentil do seu dataset. Os mais comuns é o 25%, 75% e o 50%. A mediana, que é o 50%. Além disso, o 25% e o 75% são comuns, até porque são os usados no boxplot. Seria o primeiro quartil, o segundo quartil e o terceiro quartil. Então, os mais comuns são esses 3 percentis aqui, 25, 50, 75, mas pode calcular percentil qualquer valor de percentil. Até se você quiser 68 percentil, pode ser. O percentil pode ser 68%. Não tem problema. Finalmente, a moda é o elemento que aparece com mais frequência no seu dataset. Então, nesse caso aqui, com o exemplo do livro, 1, 2 e 4, o elemento mais comum é o 1, que ele repete, os outros não se repetem. A moda você pode usar em qualquer escala, até mesmo na nominal. Então, se você está classificando defeito, por exemplo, aparece lá requisitos, design, implementação, teste, dependendo de onde o defeito se manifestou, né? Aí se apareceu 5 vezes que ele se manifestou em requisitos, o requisitos a moda seria requisitos com 5 ocorrências. Na verdade, a moda é o requisitos, né? Você só consegue calcular a frequência que ele aconteceu, que aí é 5. Beleza até aqui, pessoal? Essa parte aqui da estatística descritiva, a parte tendência central. Ok, então, já que não tem muita novidade nesses conceitos. Vamos então para a segunda coluna lá daquela tabela, que é a dispersão, né? Então, ao invés de você pegar um elemento que representa o meio, você tenta medir o quão variável é o seu dataset. Então, se a tendência central mostra um elemento que representa o seu dataset, a dispersão mostra a variação do seu dataset. Basicamente, a variação em torno da tendência central. É uma forma de definir também a dispersão. Mas a ideia é a variação, né? Eu acho que o conceito principal aqui de dispersão é a variação do seu dataset. Quão variáveis são os seus valores. 3 medidas comuns para dispersão: variância, desvio padrão e range. Não vou entrar muito em detalhe das formas, não, apesar de colocar aqui nos slides, não vou explicar basicamente a ideia, vou revisar mais ou menos a ideia, só para consistência mesmo, caso vocês precisem usar, vocês entenderem qual é a ideia e revisar o conceito. Então, qual é o conceito de variância? A ideia é de que você vai pegar cada elemento do seu dataset e vai comparar ele com o X, aqui, se eu não me engano, a média, né? A média dos seus dados. Então, por exemplo, é o somatório de todos os elementos, a média menos aquele elemento, né? Elevado ao quadrado, e aí tem multiplicador por 1 menos o tamanho do seu dataset aqui. Não vem muito ao caso explicar a fórmula, não é o objetivo de você cobrir a parte estatística em profundidade. É só a ideia de você entender que se você tem elementos que estão longe da sua média, você vai ter uma variação, uma variância, né, maior. E se você tiver elementos que estão próximos da sua média, obviamente que esse diferencial aqui vai ser pequeno, então a sua variância vai ser menor. Então, acho que o ponto principal é entender aqui o conceito de que você está comparando cada elemento, o XI, na verdade, né, com a sua média. Então, se os elementos estão próximos da média, a variância é pequena. Se os elementos estão longe da média, a variância é grande. Então, esse é o conceito no geral. Um problema com variância é que a unidade é ao quadrado. Então, se a sua métrica, por exemplo, é linhas de código, o seu valor de variância vai ser linha de código ao quadrado. E a sua unidade é, sei lá, número de atributos, a sua unidade de variância vai ser número de atributos ao quadrado. O que é mais difícil de interpretar. Então, por isso, pelo menos simplificando, né, a história,
provavelmente é até mais longa, mas simplificando aqui o entendimento, de variância é calculado o desvio padrão, porque você transforma a unidade ao quadrado na mesma unidade que você tem os seus dados. Então, se os seus dados são em termos de linha de código, o desvio padrão é linha de código. Se os seus dados são em termos de número de atributos, a sua unidade de desvio padrão é número de atributos. Então, fica mais fácil de interpretar, basicamente é a variância, raiz quadrada da variância, né? A fórmula é a mesma de variância, a diferença é só que tira raiz quadrada para você não ter mais a unidade ao quadrado, e sim a unidade ser a mesma unidade do seu dataset, dos seus dados. Ok? Algum comentário sobre essas métricas aqui que eu esqueci de falar que vocês consideram importante? A última das medições de dispersão, né, que avalia a dispersão dos dados, a variação dos dados, é o range, que é o faixa, né? Não sei qual é a tradução que o pessoal usa para range. Alguém sabe? Faixa ou distância, talvez. Essa que é a mais simples também delas, né? Basicamente, você pega os seus dados, que sejam numéricos, né? Na escala intervalo ou razão, e pega o máximo menos o mínimo. Então, você tem a distância entre o maior e o menor elemento. Então, basicamente é isso. Talvez o range, que é uma boa tradução, seja distância, né? Não sei se é essa que é a tradução que tipicamente é usada. Então, no exemplo do livro, se os seus dados deu 1, 1, 2 e 4, é basicamente o 4 que é o maior elemento, menos 1 que é o menor elemento, o range aí, a sua distância é igual a 3. Então, é a mais, considerar mais simples das métricas aí de dispersão. O terceiro tipo de métricas, ou de medidas, são as mais usadas para entender dados, mas também são as mais complicadas, com fórmulas complicadas. Eu não vou explicar fórmulas, já adianto isso. Você explicar o conceito, ou revisar os conceitos, que é as métricas de dependência. Então, quando você tem duas variáveis, e teoricamente pode ter alguma dependência entre elas, quer dizer, quando uma cresce, a outra diminui, ou quando uma cresce, a outra cresce também. Então, você quer investigar essa dependência entre as duas variáveis, você pode usar as métricas de dependência. Então, basicamente, é quando você tem pares de métricas que mais ou menos impactam, um valor impacta no outro valor. Ou pelo menos quando você acredita que tem um relacionamento aí de causa e efeito, por exemplo, uma variável causa a outra, ou pelo menos alguma correlação do tipo, pode ter uma terceira variável que impacta as duas, então as duas ou crescem juntos ou crescem oposto. Então você quer investigar essa relação entre a variável x e a variável y. Algumas medidas mais comuns de dependência, vocês devem conhecer, só para lembrar: regressão linear, covariância e correlação. O livro ele apresenta a fórmula, explica um pouquinho, mas eu acho que eu nem coloquei nos slides, que eu achei que ele estava muito detalhado para explicar, eu não coloquei mesmo. Mas eu acredito que, de qualquer forma, vocês devem ter um conhecimento já, né, do que é a regressão linear, covariância, correlação, onde que a relação você pode ter vários tipos de correlação. Basicamente, depende muito do seu dataset. Então, do seu dataset, de qualquer forma, a ideia é que, dependendo dos seus dados, você vai dar uma olhada lá na estatística e escolher qual métrica que você quer. Né? Você quer fazer uma regressão linear para ver como que está a dependência dessas variáveis, a linha de regressão no gráfico, tem inclinação, por exemplo, da sua linha de regressão. Beleza, faz a regressão linear. Você quer ter um índice que indica se a correlação é positiva ou negativa, tipo positiva, quando uma variável cresce, a outra também cresce. Negativa quer dizer que um cresce e o outro diminui. Então faz correlação. Aí o mais comum é Pearson e Spearman. O Kendall, às vezes eu vejo em artigo, mas nem sei qual é a diferença deles. Alguém souber e quiser completar, eu tenho que fazer o dever de casa e dar uma olhada qual é a diferença do Kendall para os outros dois. Mas eu me lembro que o Pearson e o Spearman, essa questão de ser paramétrico ou não. Se for paramétrico, você usa o Spearman, se for não paramétrico, você usa o Pearson. E aí vem
questão de visualização. Ok, você pode ter essa estatística, calcular tendência central, calcular dispersão, calcular dependência, mas às vezes você quer olhar visualmente os seus dados, né? Então, algumas das formas mais comuns de você olhar os seus dados visualmente, um dos gráficos mais comuns, né? Gráfico de espalhamento, scatterplot, boxplot, histograma, gráfico de pizza. Essa área de gráficos tem muita variação, né? Então, não vem ao caso ficar explicando aqui os gráficos, provavelmente você já deve ter visto em artigos, isso aí é conceito básico também. Muita possibilidade de gráficos, cada um com o seu propósito. Eu peguei alguns comuns só para cobrir essa parte também. Mas são conceitos que provavelmente vocês já conhecem. Vamos só ilustrar com alguns exemplos de experimentos para vocês, ao mesmo tempo, lembrar o conceito do gráfico e entender quando que é usado cada um. Por exemplo, o que é o propósito principal do gráfico de espalhamento? É quando você quer, por exemplo, ver a dependência entre duas variáveis. Então, uma está crescendo junto com a outra ou não, então o eixo X é uma das variáveis, o eixo Y é outra variável. Quando você plota, você consegue ver se há uma correlação ou uma dependência entre as variáveis, seja lá qual for. Então, esse é um dos propósitos. O outro propósito, que até o que eu tentei ressaltar aqui, é identificar outliers. Por exemplo, aquele pontinho que está bem estranho em relação aos outros. Então, no meu caso, que é até de um experimento que a gente fez na disciplina, que na verdade que eu fiz na disciplina uns anos atrás. Talvez seja até aquele mesmo que vocês fizeram. Não, esse aqui não é o mesmo que vocês fizeram aqui na aula 8, não, porque nesse caso aqui era comparando as pessoas trabalhando individualmente, pessoas trabalhando em pares. Se não me engano, é uma tarefa de detecção de defeito, onde as pessoas tinham que analisar um código, procurar pelo defeito, entender o código e indicar qual que era o defeito. E aí a gente queria ver se a análise por pares ia ser muito melhor do que a análise individual. Então aqui, por exemplo, seria o eixo Y aqui, o tempo em minutos, e o eixo X as pessoas, basicamente. Então, pessoas trabalhando sozinho, no caso do lado esquerdo, e pessoas trabalhando em duplas, no caso do lado direito. Então, dá para ver, por exemplo, analisando os dados aqui rapidamente, que trabalham pares e encontram os defeitos mais rapidamente, né? Então, ficou, no geral, menos de 10 minutos aqui. Se calcular a média mediana, provavelmente nesse caso aqui está mais baixo, pelo menos a minha intuição aqui. Poderia ter colocado aqui o valor de média e mediana para facilitar. O propósito aqui nem era esse, o propósito aqui era mostrar o outlier no caso aqui. Então, pessoas trabalhando sozinho ou em pares sempre demora de 5 a 20 minutos, exceto quando alguma situação excepcional acontece, como foi esse caso aqui, onde a pessoa demorou quase 50 minutos para encontrar o problema naquele código. Então, será que isso aqui é normal? Será que não aconteceu alguma coisa? Então, na verdade, esse ponto aqui, se eu não me engano, foi um erro de anotação. Pelo menos a gente interpretou isso. Todo mundo entregou mais ou menos em torno de 20 minutos a tarefa, mas na hora da pessoa anotar no formulário, no papel, a pessoa, em vez de colocar, sei lá, 1:13, colocou 1:33, 1:43. Então, acabou tendo uma distorção, porque a pessoa anotou errado. E aí, como a gente não tinha muita certeza, a gente considerou ele como um outlier para ser descartado, já que não tinha certeza se a pessoa tinha terminado, qual horário que a pessoa tinha terminado, né? A anotação ali estava estranha para a gente, já que ninguém tinha entregue com tanto atraso assim. Então, essa é a ideia de você plotar os dados aqui no scatterplot, você ter uma noção geral dos dados, olhar no geral e identificar outlier, pode ser uma possibilidade. Outra possibilidade comum é você ver dependência entre variáveis. Nesse caso aqui não faz tanto sentido avaliar dependência, já que o eixo X aqui não diz nada, é só cada pontinho é um participante. Eu coloquei aqui só para lembrar que esse pontinho aqui a gente considerou um outlier e foi descartado. Um outro gráfico muito comum, que eu acho até bem legal, a gente tem visto até mais desse de boxplot e até o
o gráfico de violino, né, o violin plot, tem visto com mais frequência em artigos de engenharia de software, mas eu acho que é um gráfico tão interessante que incentiva meus alunos sempre a pensar se é possível você apresentar usando boxplot, porque ele diz muita coisa ocupando pouco espaço. Então, ele é assim, um casamento perfeito para artigos de conferência, já que artigo a gente tem pouco espaço, a gente quer falar muita coisa, quer explicar muita coisa, e o boxplot permite isso, acaba mostrando muita coisa em um espaço curto do artigo, né? Ocupando pouco espaço do artigo. Só revisando aqui o conceito de boxplot, então basicamente seria essa caixa com os chamados bigodes aqui do boxplot, né? Aí você consegue indicar o primeiro quartil, que é o percentil 25%, né? Então você sabe que 25% dos dados estão abaixo desse primeiro quartil. Mediana, que é o 50%, quer dizer, 50% dos dados estão abaixo dessa linha do meio. 50% obviamente está em cima, né? Já que é a mediana. Terceiro quartil, que é 75%, quer dizer, 75% dos dados está abaixo desse valor, enquanto 25% está acima. O tamanho do bigode aqui do Whisper, ele varia dependendo de decisão de quem faz o boxplot, né? Quando tem valores muito altos ou muito baixos, né, alguns outliers, é comum que você corte aqui no 1,5 o desvio padrão. 1,5 o desvio padrão seria o Q3 aqui, o quartil 3, mais 1,5 o desvio padrão, o tamanho máximo do seu bigode. Nesse livro que eu peguei aqui, ele sugeriu também usar o valor mínimo e o valor máximo, mas isso aqui só se o valor mínimo e o máximo não for nem muito pequeno, né, para o mínimo, e nem muito grande, porque se o seu bigode ficar grande demais, você acaba não vendo o corpo do boxplot. Então, o mais comum é você cortar ele 1,5 do padrão, é o tamanho máximo do seu bigode aqui, tanto inferior quanto superior. Que eu acho que é inclusive o default que a maioria das ferramentas de plotagem faz. R, por exemplo, o default é ele cortar em 1,5 do seu padrão. Voltando aqui, então, pegando aqui como exemplo um experimento que foi feito na disciplina, não nesse semestre, mas em ofertas anteriores da disciplina. Acho que foi inclusive um grupo de trabalho em grupo. Eles avaliaram, acho que se eu não me engano é aquela questão até do UML, então o quão bom era o design que foi feito com a ferramenta. Aí foi feita uma análise também comparando o quão bom foi a modelagem do sistema em relação à experiência das pessoas. Então eles pegaram a experiência das pessoas por meio do background, formulário, perguntaram, por exemplo, se a pessoa nunca tinha trabalhado em desenvolvimento de software, se a pessoa tinha trabalhado até, 3 anos de desenvolvimento de software, tinha trabalhado até 5 anos com desenvolvimento de software, tinha trabalhado mais que 5 anos de desenvolvimento de software. E aí segmentou os dados, né? Quem tinha pouca experiência ou nenhuma experiência ficava no grupo A, experiência A aqui. Quem tinha experiência pouca, mas alguma experiência, ficava no boxplot B aqui. Quem tinha experiência média, C, e quem tinha muita experiência, D. E aí, baseado na avaliação dos diagramas, né, viu que os melhores diagramas eram pessoas que tinham mais experiência com desenvolvimento de software, mais experiência de trabalho com desenvolvimento de software. Então dá para ver isso claramente, né? Eu não lembro exatamente o que é essa unidade aqui do eixo Y. Alguns critérios que eles usaram para quantificar a qualidade dos diagramas. Mas o que queria chamar a atenção aqui era essa questão de estar crescendo, né? Quanto mais experiente, melhores era a solução encontrada usando o diagrama UML. Uma outra coisa que eu consigo observar aqui, mas assim, foi uma turma pequena, então não dá para saber se esses dados são estatisticamente significantes, mas uma coisa que dá para observar que tem é a questão de que a variação diminui à medida que a experiência aumenta, né? Então, pessoas pouco experientes, algumas fizeram soluções muito boas, alguns fizeram soluções muito ruins. Então, o corpo do boxplot aqui está bem alto, vamos dizer assim, bem largo.
na verdade, a altura aqui, né? Do Q1 até o Q3 tem uma diferença bem grande. Experiência pouca também tem essa variação, aqui experiência nenhuma, aqui experiência pouca também tem essa variação bem grande, mas quando pega que as pessoas têm experiência média até maior experiência, o corpo do box plot ficou menor. Q3 menos do Q1 aqui, então é uma variação menor. Então dá para perceber isso também. Que as pessoas mais experientes, elas tendem a fazer boas soluções, que é um dos achados, e além disso não há uma variação tão grande mais. Se você pega pessoas com menos experiência, é uma variação muito grande. Tem uns que fazem um diagrama muito bom, tem as pessoas que fazem um diagrama muito ruim também. Ok, pessoal? Um outro diagrama muito comum é o histograma. Talvez esse aqui seja o diagrama mais popular, porque é o que tipicamente se usa para verificar a normalidade, se segue ou não a distribuição normal. Então, basicamente, você coloca a frequência de cada valor, e quanto mais alta a coluna, mais frequente é aquele valor. Então, aqui eu plotei a questão da idade dos participantes, e foi feita uma turma maior, né? Não é uma turma de 10, igual essa nossa turma de 2021, mas sim uma turma que tinha, sei lá, uns 40 alunos. Não me lembro quantos alunos tinha, 40, 50 alunos. E aí dá para ver, por exemplo, que há uma forma parecida com a distribuição normal, que eu acho que é o principal objetivo de plotar o histograma nesse caso aqui era verificar se os dados seguiam ou não a distribuição normal. Então, nesse caso, deu para ver que é normal o suficiente, né? Então, normal com pico aqui entre 23 e 25 anos. Então, a idade dos participantes, a gente poderia afirmar que ela segue uma distribuição normal, ou é bem próximo da distribuição normal, que já é suficiente para a maioria dos testes paramétricos. E também dá para ver aqui a questão de que a predominância aqui está entre 23 e 25 anos, né, que é onde aparece o pico. Há uma variância grande, vamos dizer assim, porque era uma turma flex, então tinha aluno de graduação, mas também tinha aluno de mestrado, doutorado, então tinha os alunos que iam, sei lá, acabar de entrar na faculdade com 18, 19 anos, e tinha aqueles alunos que já foram graduados, já fizeram mestrado, já fizeram doutorado, que já são mais experientes, de 33, 35 anos. Então, o ponto principal do histograma aqui é o principal, né, verificar a normalidade, mas também dá para você perceber qual que é a predominância dos seus dados, a diferença, né, a dispersão dos dados. Então, te permite ver várias coisas sobre os seus dados. E, finalmente, deixei por último, porque é um gráfico muito criticado, que é o gráfico de pizza. A gente gosta de usar, mas, por outro lado, é um gráfico que é bem polêmico. Então, tipicamente eu não uso e recomendo meus alunos não usarem muito, porque às vezes você usa com a melhor das intenções, vem o revisor lá e critica o seu gráfico, porque não acha que o gráfico representa bem os dados, ou não gosta mesmo do gráfico de pizza. Então, um gráfico que não agrada a todo mundo. Mas, de qualquer forma, o livro discute, e eu acho que ele é interessante no sentido de você mostrar quando o seu todo gera 100%, né? Então, verificar os percentuais em cada faixa. E ele, de certa forma, até é bom para você comparar quando você tem dois gráficos de pizza. Quando você mostra um só, como é o caso aqui, eu não acho que ele ajuda tanto. Talvez se você fizesse isso aqui com gráfico de coluna, o histograma, ficaria até mais fácil você perceber qual faixa que é maior, por exemplo, cinza claro ou cinza escuro. Ou cinza claro e o branco. Então, se você olhar atentamente, você consegue ver qual que é o maior aqui das fatias, mas quando tem muitas fatias, as fatias têm tamanhos próximos, é difícil você ver a diferença. Enquanto no gráfico de coluna fica bem mais fácil você ver qual coluna está mais alta que a outra. Então, é um dos motivos do pessoal criticar bastante o gráfico de pizza, é isso, que é difícil de analisar às vezes e ver qual que é a predominância. Mas quando você tem dois gráficos de pizza, assim, um do lado do outro, acho que fica bem legal você comparar como que um muda em relação ao outro, né? Então, isso que eu plotei também, usando os dados de algum experimento da disciplina, só para mostrar a questão
de como você pode argumentar, né? Então, nesse caso aqui é de conhecimento em Java. Então, conhecimento em Java dos alunos da disciplina que fizeram, por exemplo, aquele exercício da aula 8, de detecção de Bad-Smell, basicamente seria o perfil dos alunos da disciplina. Não dessa disciplina, mas de uma disciplina em algum semestre anterior. Aí dá para ver, por exemplo, que o conhecimento em Java, no geral, é de médio a baixo. Pouca gente se considera nenhum conhecimento, que é a fatia preta aqui, e pouca gente se considera com muito conhecimento em Java, que seria a fatia branca. Então, no geral, talvez porque as pessoas são mais conservadoras, então, mesmo que a pessoa domine a linguagem, acaba dizendo que é médio o seu conhecimento. Então, pouca gente, de certa forma, diz que tem conhecimento vasto em Java. Então, dá para ver essa questão de que a predominância aqui é ter algum conhecimento, baixo ou médio. Quase ninguém ou muito poucas pessoas disseram que não tem conhecimento nenhum, mas também não é tanta gente sim que diz que tem conhecimento avançado, alto na linguagem. Só para ilustrar mesmo essa ideia do gráfico de Pittsburgh, como eu disse, é um gráfico polêmico. Não sei se é viés meu, né, ou se alguém quer defender o gráfico de pizza, mas no geral eu não recomendo muito usar ele não, porque sempre tem um revisor que não gosta muito e prefere usar um histograma, por exemplo, para plotar os mesmos dados, que fica mais fácil de ver qual que é o dado predominante, porque vai ser a coluna mais alta. Identificar a coluna mais alta no histograma, como esse gráfico aqui, é muito mais fácil você identificar a fatia maior num gráfico de pizza. Então, aqui, por exemplo, facilmente você bate o olho e vê que, por exemplo, o 24 é um pouco menor que o 25. Mesmo os casos que for muito próximo, como o 22 ou 21 aqui, você consegue facilmente ver que uma coluna é mais alta que a outra. Enquanto no gráfico de pizza, às vezes você não consegue ver muito facilmente qual fatia que está maior. E aí tem que ter o valor numérico para auxiliar, o que também acaba poluindo muito o diagrama quando você tem muitas fatias com muitos valores para cada fatia. Essa é a primeira parte, pessoal. Como eu disse, está no capítulo 10, análise e interpretação, que é a penúltima atividade daquele processo de experimentação, basicamente a seção 10.1. Aí o capítulo, basicamente, ele passa por essas 3 passos: a estatística descritiva, remoção de outlier, filtragem do dataset e a questão da tese de hipótese estatística indutiva.